E nessa aula vamos aprender o que são operadores lógicos. Antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que essa é mais uma aula do curso de Lógica de Programação da Desenvolve-me, e que se você ainda não viu os outros vídeos, aqui na descrição tem uma playlist onde você encontra o link com todas as aulas, com todo o conteúdo desse curso. Para começar, vamos revisar o sistema que fizemos na aula anterior. O sistema que fizemos na aula anterior é o sistema que roda dentro de um caixa bancário. Então, tem duas regrinhas bem importantes nesse sistema até agora. O usuário precisa digitar a senha correta, e a senha da conta é sempre 1234, e para que ele possa fazer um saque, ele precisa ter saldo suficiente. O saldo dessa conta é de R$1.000. Legal. Então vamos executar aqui o nosso sistema para a gente ver ele rodando novamente. Primeira coisa, a gente pergunta a senha do usuário. Então se o usuário digita uma senha errada, por exemplo, 66, ele mostra aqui senha incorreta e não executa o restante do nosso sistema. Legal? Agora, se o usuário digita uma senha correta, nesse caso a senha é sempre 1234, legal? Então eu vou digitar a senha correta aqui, 1234. Daí ele pergunta qual o valor do saque, ele quer saber quanto a gente quer sacar da conta. Lembrando que a nossa conta tem R$1.000 de saldo. Eu vou tentar fazer um saque aqui de R$600 e ele mostra aqui para mim sacando o seu dinheiro, simulando o dinheiro saindo de dentro do caixa eletrônico, legal? Se eu tentar também fazer um saque e não ter saldo suficiente, por exemplo aqui, vou digitar a senha correta, 1234, e tentar fazer um saque no valor de R$1.500. Lembrando que esse usuário só tem R$1.000 na conta. Quando eu dou um OK, ele me diz que não é possível fazer o saque, legal? Então esse foi o sisteminha que a gente escreveu na aula anterior. É o sistema de um caixa eletrônico do banco, e ele tem essas duas regrinhas. O usuário precisa saber a senha e precisa ter saldo suficiente para fazer o saque que ele está querendo fazer. Legal? Bom, esse mesmo banco que contratou a gente para escrever esse sisteminha, agora precisa de mais duas outras funcionalidades. A primeira é uma funcionalidade muito pedida pelos clientes desse banco, que é uma conta conjunta. Uma conta conjunta significa que mais de uma pessoa tem acesso a essa conta. Porém, cada um tem a sua própria senha. Então imagina que a mãe e o filho, ou o pai e o filho, querem compartilhar a mesma conta. Cada um deles vai ter uma senha diferente e essa senha vai dar acesso a essa conta. Então a partir de agora, não vai ter só mais a senha 1234. A gente pode ter outra senha para essa mesma conta. Por exemplo, 5678. Essa foi a primeira funcionalidade que o pessoal do banco pediu pra gente. A segunda funcionalidade foi limitar o valor do saque diário. Sim, os caixas desse banco estavam ficando sem dinheiro. Todo mundo estava sacando muito dinheiro todos os dias da conta. Por isso, o banco pediu para a gente limitar a R$500 o valor que esse usuário pode fazer de saque diariamente. Essas são as duas funcionalidades que o banco pediu para que desenvolvêssemos. Vamos tentar então fazer o código que implementa essas duas funcionalidades que foram solicitadas pelo banco. Bom, a primeira funcionalidade que o banco pediu foi a funcionalidade da conta conjunta. Ou seja, a nossa conta agora pode ter mais de uma senha. Não somente a senha 1234, mas vamos supor que a segunda senha dessa conta aqui seja 5678, legal? Então o nosso if agora precisa testar duas coisas. Se a senha é igual a 1234 ou se a senha é igual a 5678. Então eu vou colocar esse pedacinho de código aqui, ó. Ou uma senha, 1234, ou a outra. Qualquer uma das duas senhas que o usuário digitar, nosso sistema deveria aceitar. Afinal, agora a gente está falando de uma conta conjunta que tem duas senhas corretas. Legal? Só que se eu fizer dessa maneira aqui, ó, eu vou dar um Enter, o JavaScript não consegue entender aquele ou. Ele dá um erro de sintaxe pra gente. Legal? Não dá simplesmente para mim escrever aqui, testa se essa senha é igual a 1234 ou se essa senha é igual a 5678. Dessa maneira que, em português natural, o JavaScript não consegue entender o que a gente quer que ele faça. Legal? O que a gente precisa fazer é, no lugar desse ou, utilizar um operador que faça esse trabalho. Um operador, e a gente chama esse operador de operador lógico. Então, o operador lógico que a gente vai utilizar aqui é o operador OU. E esse operador é assim. Duas barrinhas aqui, uma do lado da outra, legal? Lembrando que a gente não está falando da barra convencional, essa barra reta.
legal? Duas aqui, uma do lado da outra. Então, esse operador significa ou, se a senha digitada for 1, 2, 3, 4, ele vai dar true, ou se a senha digitada for 5, 6, 7, 8, ele também vai entender que é verdadeiro. Vamos testar aqui o comportamento do nosso sistema para entender como funciona aqui o OU. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar uma senha que não bate nem com 1, 2, 3, 4 e nem com 5, 6, 7, 8. Vou digitar aqui uma senha aleatória, 9999. Ok. Ele me mostra que a senha está incorreta. Então ele veio aqui, testou a primeira condição e falou, olha, a senha 9999, então essa senha que foi digitada aqui, deixa eu colocar assim para a gente poder comentar. Então essa senha que foi digitada aqui, 9999, ela é igual a 1, 2, 3, 4? Não. E aí falhou. E aí foi testar a segunda condição. Legal. Mas essa senha que foi digitada, 9999, ela é igual a 5678? Também não. E é por isso que ele mostrou pra gente senha incorreta. Legal? Vamos testar agora o comportamento desse sistema se a gente colocar uma das senhas corretas. Vou dar um Enter aqui, eu vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, que é uma das senhas possíveis para essa nossa conta conjunta. Olha só, quando eu coloquei um OK, ele me perguntou o valor do saque, o que significa que ele entrou dentro do bloco de código que é executado quando a condição do if passa. Ele veio aqui na nossa primeira condição e testou. A senha digitada é igual a 1, 2, 3, 4? Como a gente digitou 1, 2, 3, 4, ele entendeu que sim, foi verdadeiro e ele nem sequer avalia a segunda expressão. Ele simplesmente entra aqui no código e começa a executar o bloco de código de dentro do if. Legal? Então vou colocar aqui um valor de saque de R$200 e ele está dizendo aqui, ó, sacando seu dinheiro. Bom, então o que aconteceu aqui foi que eu digitei a senha 1, 2, 3, 4 e ele validou. Opa, 1, 2, 3, 4. E ele validou. 1, 2, 3, 4 é mesmo igual a 1, 2, 3, 4? Sim, por isso que ele entrou dentro do nosso if. Essa parte da nossa condição é verdadeira. Apesar dessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 é igual a 5, 6, 7, 8? Não, essa segunda parte da nossa expressão não era verdadeira. Porém, como uma delas é verdadeira e a gente está usando o operador ou, ele entendeu que a expressão inteira é avaliada como verdadeira. Ou essa, sendo verdade, ou a primeira ou a segunda parte da expressão sendo avaliado como verdadeiro, qualquer uma das duas que for verdadeiro, ele vai entrar dentro do if. Esse é o comportamento do nosso operador ou. Vamos testar então com a outra senha, né? O que a gente quer fazer aqui é colocar a senha 5678. Aqui ele também vai substituir a senha por 5678, legal? E aí, o nosso teste vai ser o seguinte, ó, 5678 é igual a 1, 2, 3, 4? Não, 5678 não é igual a 1, 2, 3, 4. Tá, mas 5678 é igual a 5678? Sim, essa parte aqui é verdadeira. Como é um ou, né? Ou essa sendo verdadeira ele passa, então ele entende que a expressão inteira é avaliada como verdadeira e entra dentro do if. Legal? Vamos ver esse comportamento aqui do nosso sistema. Então ele pergunta a senha, legal? Eu vou digitar aqui a senha 5678, dá um Enter, e olha só, ele entrou dentro do if e está me perguntando o valor do saque. Vou tentar fazer um saque aqui, por exemplo, de R$600. E ele mostra aqui que está fazendo o saque. Legal. Mas a gente ainda tem um problema aqui dentro do nosso código. Repara que no final da execução, olha só, digite a sua senha, eu vou digitar de novo a senha 5678 e ele está perguntando o valor do saque. Vou fazer aqui um saque de R$300, ele diz que está sacando. Quando eu clico OK aqui, ó, ele está mostrando senha incorreta. Por quê? Porque a gente está testando aqui a senha incorreta com outro if. Legal? Então se a senha digitada for diferente de 1, 2, 3, 4, ele vai mostrar aqui pra gente senha incorreta. Legal? Bom, não é bem esse o comportamento que a gente quer, porque no fim das contas a senha 5678 também é válida para essa nossa conta conjunta. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente precisa verificar se a senha é diferente de 1, 2, 3, 4, mas a gente também precisa verificar se a senha é diferente de 5678. O que você acha da gente utilizar aqui o operador OU, assim como a gente utilizou no if lá em cima? Vamos entender qual seria o comportamento aqui, ó, 5678. Se eu utilizar o operador OU, imagina que o usuário digitou aqui, deixa eu cancelar aqui a execução,
Imagina que o usuário digitou aqui no nosso if, ele digitou a senha 5678, legal? Ele vai verificar, a senha é diferente de 1234? Sim, a senha é diferente de 1234. Ou a senha digitada é diferente de 5678? Então, 5678 é diferente de 5678? Não, essas duas senhas são iguais, então esse lado aqui da condição é falso. Porém, esse lado aqui é verdadeiro, afinal 5678 é diferente de 1234. Ou seja, ele vai continuar mostrando senha incorreta, mesmo o usuário tendo digitado a senha correta 5678, legal? Vamos ver isso aqui acontecendo no nosso sistema. Olha só, eu vou digitar a senha 5678, que lembrem-se, essa é uma senha válida, afinal é uma conta conjunta, mas quando eu der um OK, ele vai me perguntar o valor do saque, eu vou fazer aqui um saque de R$200, ele vai dizer que está sacando o dinheiro, e agora ele vai cair aqui dentro desse pedaço de código, né? Nesse if que vai verificar se a senha está correta ou não, novamente. E aí ele vai mostrar senha incorreta, afinal 5678 é realmente diferente de 1234. Como a gente está usando aqui um operador OR, só pelo fato dessa condição aqui ser verdadeira, ele mostrou a mensagem de alerta, senha incorreta, legal? O que a gente precisa fazer aqui é verificar se a senha é diferente dessa e também é diferente da 5678, legal? Se a senha que o usuário digitou for diferente de 1234 e também for diferente de 5678, aí sim a gente vai ter uma senha realmente inválida, legal? Então a gente não pode usar um operador OR, porque senão vai acontecer o que aconteceu agora com o nosso código. A mesma coisa se eu digitar agora a senha 1234, olha só. Eu vou digitar aqui 1234 de senha, legal? Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o nosso console para a gente entender melhor. Ó, se eu fizer dessa maneira, eu digitei a senha digitada foi 1234, legal? Aí ele vai verificar, 1234 é diferente de 1234? Não, então essa condição aqui é falsa. Ele não vai entrar no if por causa dessa condição. Deve colocar aqui, ou senha digitada, né? No nosso caso a senha digitada foi 1234. Essa senha 1234, ela é diferente de 5678? Sim, ela é diferente. Nesse caso, ele também vai exibir a mensagem de senha incorreta, porque esse pedaço da nossa expressão é verdadeiro, legal? Então vamos testar aqui, ó. Digite a senha 1234. Qual o valor do saque? Vou colocar aqui R$300, legal? E ele está mostrando aqui, sacando seu dinheiro. Só que quando eu clicar no OK, ele vai dizer que a senha está incorreta, porque ele entrou dentro desse if, já que a gente está usando aqui o operador lógico OR. Bom, o que a gente precisa é testar se essa senha é diferente, se a senha que o usuário digitou é diferente de 1234 e também seja diferente de 5678, porque se não for nenhuma dessas duas senhas, aí sim a senha realmente está incorreta, legal? É como se a gente quisesse esse comportamento aqui, ó, então olha, se a senha digitada for diferente de 1234 e também for diferente de 5678, então a senha está incorreta. Afinal, só essas duas senhas aqui são consideradas senhas corretas para essa nossa conta conjunta. Em JavaScript também tem um operador para a gente ter esse comportamento do E. O operador é o seguinte, a gente coloca dois E's comerciais aqui, um do lado do outro. Esse aqui é o operador E, ele é diferente do operador OR. Lembra, no operador OR, qualquer um dos dois que fosse verdadeiro, ele entrava no if. Nesse operador E, ambos os lados da expressão precisam ser verdadeiros para ele poder entrar dentro do if. Legal? Então vai funcionar mais ou menos assim, ó. Se eu digitar aqui uma senha 1234, ele vai verificar 1234 é diferente de 1234? Não, não é diferente. Legal? Então essa expressão aqui é falsa, não é verdadeiro. E aí vamos olhar o outro lado agora. Se 1234 é diferente de 5678. Sim, 1234 é diferente de 5678, legal? Porém, como a gente está usando aqui um operador E, a gente precisa que os dois lados sejam verdadeiros, legal?
E os dois lados não são verdadeiros. Esse primeiro lado aqui é falso. Então, ele não vai entrar dentro do nosso if. Vamos fazer o teste para entender melhor esse comportamento. Olha só. Eu vou digitar aqui a senha 1, 2, 3, 4. Legal? Essa é uma das nossas senhas válidas. Eu vou dar um OK. Ele vai perguntar o valor do saque. Eu vou colocar aqui R$100 de saque. E quando eu der um OK, ele vai mostrar sacando o seu dinheiro e não vai mostrar mais a mensagem de senha incorreta. É bem importante que a gente entenda a diferença desses dois operadores, né? Então a gente tem o operador e a gente tem o operador OR. Esses dois são chamados de operadores lógicos. Agora que conseguimos fazer a primeira funcionalidade que o banco nos pediu, vamos tentar escrever a segunda funcionalidade. A segunda funcionalidade é a seguinte: o banco determinou que os usuários, os clientes, podem fazer saques de até R$500 por dia. Além de ter saldo na conta, a gente também precisa verificar se ele não ultrapassou o valor máximo de saques diários. Se a gente tentar fazer um saque de R$600, o banco não vai autorizar, legal? Então essa é a funcionalidade que a gente precisa implementar. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso código, só corrigindo aqui que é menor ou igual. A gente já tinha feito esse fix aqui na aula passada, legal? Então agora, esse if, além de verificar se o usuário tem saldo suficiente, que é o que ele está fazendo aqui, o valor do saque é menor do que R$1.000, né? Que é aquilo menor ou igual a R$1.000, que é o valor que ele tem disponível na conta. Além disso, a gente também precisa verificar se esse valor do saque ultrapassou ou não o valor máximo de saques diários que esse usuário tem. Então seria algo mais ou menos assim, ó. O valor saque desse usuário é menor ou igual aos R$500 que ele pode fazer de saques por dia. Legal? Se for, ele pode sacar o dinheiro. Se não, ele vai mostrar um alerta dizendo que não foi possível fazer o saque. Mas olha só, a gente tem duas condições agora dentro desse if. A primeira, que testa se ele tem saldo suficiente, e a segunda, que testa se ele está ultrapassando ou não o valor de saques diários que ele tem na conta, o limite de saques diários que ele pode fazer. Legal? E a gente precisa de um operador lógico aqui para juntar essas duas condições, né? O valor do saque, para ele conseguir fazer um saque, ambas as condições têm que ser verdadeiras. Então ele precisa que o valor do saque esteja dentro do limite que ele tem, dentro do saldo que ele tem na conta. Então essa é a primeira condição. E ele também precisa validar se o saque que ele está fazendo é menor do que o limite diário que o banco disponibilizou para ele, que é de R$500. Legal? Qual dos dois operadores lógicos a gente poderia usar para juntar essas duas condições? Você usaria o operador OR ou usaria o operador E? Isso mesmo, nesse caso a gente precisa utilizar o operador E, porque ambas as condições precisam ser verdadeiras para que ele consiga fazer o saque. Se eu utilizasse aqui um operador OR, por exemplo, então eu vou utilizar aqui um operador OR só para exemplificar. Bom, se eu estivesse usando o operador OR, imagina que ele está fazendo um saque de R$600. Primeira validação, ele faria assim, ó, R$600. Deixa eu só comentar aqui o código para eu executar isso. R$600 é menor ou igual a R$1.000? Sim, R$600 é menor ou igual a R$1.000. Ou R$600, que é o valor do saque, é menor ou igual a 500? Não, essa condição aqui é falsa. Porém, se a gente utilizar um OR e a primeira condição for verdadeira, ele vai mostrar aqui pra gente que sacou o dinheiro. Vamos só executar esse código para ver esse comportamento errado acontecendo. Vou digitar uma senha válida e vou tentar fazer um saque de R$600, sacando seu dinheiro. Legal? Então é por isso que a gente não pode utilizar aqui um operador OR. O que a gente precisa é utilizar aqui um operador E. Nesse caso, vai acontecer o seguinte, ele vai verificar a primeira condição, 600 é menor ou igual a 1.000, e essa condição aqui é verdadeira. Quando ele for verificar a segunda, ele vai perguntar se 600 é menor que 500, e essa condição não é verdadeira, porque 600 não é menor nem igual a 500, legal? Como a gente está usando aqui um operador E, e não mais um operador OR, ambas as condições precisam ser verdadeiras para que ele entre dentro do if, legal? No nosso caso, uma das condições aqui é falsa.
Então ele não vai entrar dentro do if quando a gente tentar fazer um saque de R$600. Vamos ver esse código funcionando? Digite a senha, vou digitar aqui a senha 1234, legal? Qual o valor do seu saque? R$600. E aí ele diz para mim, não foi possível fazer o saque. Se eu estiver tentando fazer um saque de um valor menor ou igual a R$500, então por exemplo, vou colocar aqui minha senha, vou tentar fazer um saque de R$200. Daí ele consegue fazer o meu saque. E essas foram as duas funcionalidades que o banco pediu para que a gente desenvolvesse. E aí? Gostou de aprender mais sobre o que podemos fazer com ifs e else e sobre os operadores lógicos e ou? Deixe um comentário aqui se ainda tiver alguma dúvida, crítica ou alguma sugestão. Aqui na descrição você ainda encontra um link com a playlist completa, onde você pode ver todas as aulas desse curso sobre lógica de programação. E se você ficou até aqui é porque gostou do vídeo, então deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ser avisado de novos conteúdos como esse. Obrigado!